Olá, professor do Programa Ensino Integral, Escola Estadual Dr. José Roberto Melchior. Você está na ATPCG do dia 19 de abril de 2021. Nossa formação continuada desse encontro inicia com o TBT formativo do professor Eliezer, o qual selecionou Vygotsky. A abordagem socioconstrutivista gira em torno da construção cultural, bem como da zona de desenvolvimento proximal. Logo na sequência, vamos puxar o gancho desses estudos para retomarmos as metodologias ativas que nós já nos apropriamos, com ênfase no Peer Instruction, tanto para um mecanismo de trabalho para você, docente, como uma gestão de sala de aula virtual e presencial. Por fim, nós vamos refletir sobre as escolhas e o futuro da educação, numa reflexão acerca da nossa prática pedagógica Melchior neste primeiro bimestre. Você pode fazer suas anotações ou rascunhos de mapas mentais enquanto participa dessas formações. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Eliezer e eu vim trazer para vocês a minha contribuição pedagógica. Eu escolhi o psicólogo bielorrusso Lev Vygotsky. Ele foi um pensador complexo e tocou em muitos pontos nevrálgicos da pedagogia contemporânea. A parte mais conhecida da extensa obra produzida por Vygotsky, em seu curto tempo de vida, converge para o tema da criação da cultura. Aos educadores interessa, em particular, os estudos sobre desenvolvimento intelectual. Vygotsky atribuía um papel preponderante às relações sociais nesse processo, tanto que a corrente pedagógica que se originou de seu pensamento é chamada de socioconstrutivismo ou sociointeracionismo. Os estudos de Vygotsky sobre o aprendizado decorrem da compreensão do homem como um ser que se forma em contato com a sociedade. Na ausência do outro, o homem não se constrói homem. Ele rejeitava tanto as teorias inatistas, segundo as quais o ser humano já carrega ao nascer as características que desenvolverá ao longo da vida, quanto as empiristas e comportamentais, que veem o ser humano como um produto dos estímulos externos. Para Vygotsky, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade ao seu redor. Ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. Essa relação não é passível de muita generalização. O que interessa para a teoria de Vygotsky é a interação que cada pessoa estabelece com determinado ambiente, a chamada experiência pessoalmente significativa. Segundo Vygotsky, todo aprendizado é necessariamente mediado, e isso torna o papel do ensino e do professor mais ativo e determinante no que o previsto por Piaget e outros pensadores da educação, para quem cabe à escola facilitar um processo que só pode ser conduzido pelo próprio aluno. Ao contrário, o primeiro contato da criança com novas atividades, habilidades ou informações deve ter a participação de um adulto. Ao internalizar um procedimento, a criança se apropria dele, tornando-o voluntário e independente. Desse modo, o aprendizado não se subordina totalmente ao desenvolvimento das estruturas intelectuais da criança, mas um se alimenta do outro, provocando saltos de nível de conhecimento. O ensino para Vygotsky deve se antecipar ao que o aluno ainda não sabe nem é capaz de aprender sozinho, porque na relação entre aprendizado e desenvolvimento, o primeiro vem antes. É a isso que se refere um de seus principais conceitos, o de zona de desenvolvimento proximal, que seria a distância entre o desenvolvimento real de uma criança e aquilo que ela tem o potencial de aprender. Potencial que é demonstrado pela capacidade de desenvolver uma competência com a ajuda de um adulto. Em outras palavras, a zona de desenvolvimento proximal é o caminho entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela está perto de conseguir fazer sozinha.
Saber identificar essas duas capacidades e trabalhar o percurso de cada aluno entre ambas são as duas principais habilidades que um professor precisa ter, segundo Vygotsky. Encerro por aqui e espero ter contribuído com vocês. Muito obrigado. Estando você, professor, trabalhando EAD, remoto e no ensino híbrido. Estando a zona de desenvolvimento proximal na distância entre aquilo que o estudante faz individualmente e aquilo que o estudante faz com ajuda, reflita quais são as metodologias ativas que podem lhe auxiliar em toda essa contextualização. Dentre todas as metodologias ativas elencadas por vocês, vamos dar ênfase ao Peer Instruction, a aprendizagem entre pares, já conhecida por nós em ATPCG, nos tira qualquer possibilidade de aula palestrada ou aula expositiva, dando lugar ao convite feito aos estudantes. Vamos discutir juntos? Porém, essa discussão é feita entre os próprios estudantes, que são organizados em duplas ou em grupos, e logo após o professor faz apenas as inferências. O passo a passo completo para essa metodologia você encontra na nossa pauta de ATPCG. Para o nosso segundo bimestre, eu recomendo que vocês também façam uso do Peer Instruction nos alinhamentos por área de conhecimento, ou seja, ou você indica quem será o seu par para você trocar informações e aprender as coisas juntos durante o bimestre, no que tange a rotina de trabalho, instrumentos da PEI e tudo mais. Ou você conta com o grupo da sua área de conhecimento, para quando você precisar de ideias para fazer as suas coisas, quando você estiver inseguro a respeito de algum material que você tenha preparado, quando você precisar trocar figurinha, replicar materiais, porque é para isso que servem as áreas de conhecimento e é para isso que servem os ATPCAs. Isso te trará maior autonomia, melhorará a sua comunicação e o seu engajamento no trabalho. Alinhe direitinho com o seu PCA essa questão do Peer Instruction, no que tange a sua dinâmica profissional, e eu lhe convido agora para o nosso desfecho, a leitura do texto Escolhas e o Futuro da Educação, pela autora Lilian Bassic, que é uma grande pesquisadora de toda essa fase que nós estamos vivenciando nesse momento, junto com uma equipe especializada. Vamos dar crédito a pessoas com propriedade de fala. Enquanto nós fazemos a leitura juntos, você vai analisando toda a nossa dinâmica de trabalho na Escola Melchior e avalia como nós estamos para possíveis melhoras. Não se esqueça que toda mudança deve ter o aluno como prioridade. O propósito do meu texto não é chorar o leite derramado, é refletir sobre escolhas, aquelas que precisamos fazer hoje. Item número 1. Desenvolvimento da autonomia dos estudantes. Se os estudantes fossem estimulados à investigação desde os anos iniciais, tendo tempos de estudo mediados por educadores, mas com propostas a serem realizadas de forma mais autônoma e responsável, revisando seu trabalho durante todo o processo, identificando pontos de melhoria e, com o apoio de pais e educadores, procurando avançar para construir conhecimentos e perceber a validade do processo para além da nota do bimestre. O que seria diferente de muitos desafios que temos hoje? As palavras-chave para você avaliar a sua prática docente são investigação desde os anos iniciais, propostas que desenvolvam a autonomia e a responsabilidade do estudante,
hábito de revisar tudo aquilo que se faz, identificação de pontos de melhora, construção de conhecimentos, visto que todo processo de construção inevitavelmente também conta com desconstruções, e a sua visão além da nota do bimestre, mas sim como avaliação durante um processo. Você acha que nós, enquanto escola, estamos avançando nesse sentido? Item número 2. A aprendizagem significativa. Se as propostas estudadas na escola estivessem sempre relacionadas aos desafios do mundo real, ou gerassem propósito por interessar o estudante em resolver problemas significativos, se os educadores preparassem suas aulas para apoiarem os estudantes na identificação desses problemas, mas que o tempo de apresentação de conteúdos escolares fosse muito menor do que o tempo dedicado para o desenvolvimento de habilidades, gerando o protagonismo dos estudantes nesse processo. Reflita sobre os seguintes eixos: propostas com desafios do mundo real, que gerem propósito ao estudante, que sejam mecanismos para a identificação de problemas. Você prioriza mais o desenvolvimento de habilidades ou a transmissão de conteúdos? Você acha que nós, enquanto escola, estamos caminhando para isso? Item número 3. Colaboração. Se a centralidade não estivesse em ouvir uma aula, mas em viver uma aula, trabalhando em duplas, trios, pequenos grupos, aprendendo nas relações humanas que se estabelecessem nesse processo, com pares, sempre com o suporte e a mediação de educadores, os quais desenham esse contorno das interações possíveis nesse processo. A sua centralidade docente está, mas na vivência ou na transmissão de conceitos. Naturalmente, nós devemos levar em consideração aqui que, devido à pandemia, o nosso isolamento físico não permite tal vivência de uma aula em sua plenitude. Nós estamos nos ancorando, por enquanto, em recursos audiovisuais. Em contrapartida, nos encontros presenciais do ensino híbrido, você está conseguindo desenhar esse contorno de interações entre os estudantes? De que maneira? Você acha que nós estamos caminhando para isso enquanto escola? Item número 4. A avaliação. Se avaliar fizesse parte do processo e não apenas uma constatação do término dele, envolvendo a avaliação por rubricas, portfólios, autoavaliação com feedback constante, para que as evidências de aprendizagem dessem condições de que todos os envolvidos, estudantes, educadores e pais, pudessem avançar juntos para o próximo passo ou retomar o que fosse necessário, sem a preocupação com a nota no fim do percurso. A avaliação por rubricas nós pegamos firme a partir desse primeiro bimestre de 2021. A construção dos portfólios nós iniciamos no ano passado, mas amadurecemos esse ano. E a autoavaliação já é uma prática do programa Ensino Integral, dentro dos instrumentos de gestão, nas avaliações, na avaliação socioemocional, por exemplo. Então, eu lhe pergunto, mesmo levando em consideração que vocês têm um excesso de substituições de aulas não atribuídas, nós estamos vivendo nessa transição de retorno híbrido
retorno para o EAD remoto, híbrido novamente, e não temos perspectiva do que ocorrerá nesse futuro próximo. Isso também atrapalha um pouco a questão cognitiva e metodológica da escola, mas você tem procurado dar feedback constante para os seus estudantes? Ou você está deixando para falar com ele no final do bimestre, em posse da nota e da falta? Nós, enquanto escola, estamos caminhando para isso? Se os recursos digitais utilizados agora no retorno às aulas, caso ocorra um retorno presencial, tiverem a função de ser mais um espaço de aprendizagem, no lugar de ser um meio de transmissão de aulas expositivas, será que não desenvolveremos mais habilidades dos estudantes, principalmente se elas forem avaliadas como processo? O que você tem usado na sua prática? Mecanismos de transmissão de aulas expositivas ou você está criando espaços de aprendizagem? Se os espaços de aprendizagem online, remoto, físico, sala de aula, quadra, praça, que precisamos desenhar agora, forem utilizados para aquilo que podem ofertar como experiência de aprendizagem, respeitando os limites e possibilidades de cada espaço, será que não teremos mais oportunidades de tornar a aprendizagem mais significativa? Você consegue reconhecer que os diversos espaços escolares têm a mesma função que os espaços virtuais que nós utilizamos? Se a relação entre os estudantes der condições para a construção colaborativa de conhecimentos mediados ou não por recursos digitais, envolvendo quem está em diferentes locais, será que não conseguiríamos descentralizar ainda mais o papel do professor e valorizar a colaboração e a empatia nas ações realizadas na escola? Você, professor, está se sobrecarregando ou você está descentralizando o seu papel quando você está lecionando no ensino híbrido, no EAD ou no remoto? Você está considerando atividades colaborativas? A colaboração ocorre somente com aproximação física? Vamos falar agora sobre instrumentos de avaliação. Na última semana, estreando o circuito de palestras proposto pela direção da escola, nós tivemos a vivência com o Dr. Júlio César Amaro, numa palestra sobre a Faculdade de Direito, oportunidades e desafios da profissão. Eu estou colocando a lista dos alunos inscritos na nossa pauta de TPCG para que você pergunte para esses alunos se eles participaram de fato e considere como nota de engajamento na sua disciplina ainda nesse primeiro bimestre. Não se esqueça de comunicar ao aluno que ele está ganhando pontos de engajamento por ter participado. Caso haja alguma alteração no perfil de engajamento do estudante, nós vamos repassar isso no Conselho Oficial no dia 29 de abril. Apresentando o estudo do nosso balanço referente ao primeiro bimestre. Esse documento iniciado nos nossos encontros desde a semana passada, e ele será finalizado no Conselho Oficial do primeiro bimestre, que ocorrerá no dia 29 de abril. Depois você dá uma olhadinha na agenda da escola para maiores informações. É importante que vocês dispensem com antecedência aos estudantes no dia 29. Não haverá aula, porque nós estaremos em conselho online, porém a retirada de marmitex na escola ocorre normalmente. Se organize segundo a agenda da escola.
Voltando ao foco desse documento, eu apenas coloquei umas prévias aqui sobre os encaminhamentos que todos nós vamos dar em relação aos fatos ocorridos. Isso daqui ainda não é um consolidado, porque eu preciso discutir isso em alinhamento com a direção, com a vice-direção, com os PCAs e com vocês, tá bom? Então, por enquanto, não se apeguem nisso daqui. Qual é o interesse de vocês nesse momento com esse documento? Eu deixei ele bem bonitinho, coloridinho para vocês, numa comunicação visual bem fácil, está dividido entre anos finais e ensino médio. E ele se encontra dessa maneira. Sendo assim, você tem acesso aos tipos de engajamento que cada estudante contemplou neste momento. Lembrando que as alterações nesses perfis de engajamento nós vamos fazer no conselho do dia 29. Você tem também as observações, os alunos que já estão inseridos no plano de nivelamento, os alunos que estão no processo de busca ativa, os alunos que estão em processo de alfabetização, algumas outras observações a respeito deles. Os casos de inclusão também estão descritos nesse documento. Então, todas as observações você acha aqui. Os alunos que entraram essa semana, eu não acrescentei nesse documento ainda. Nós vamos verificar no conselho do dia 29. Tá bom? Porque senão seria um documento que eu ficaria trabalhando por mais 2 semanas. Então tá aí, pessoal, conforme combinado o nosso balanço, para que você faça os seus acertos, os seus registros, e apenas a tutoria do ensino médio, eu estou aguardando o Gustavo digitar para nós, e a tutoria do Funde, a Magnólia está fazendo uma confirmação também conforme a documentação dela, tá bom? Dúvidas? Comentários? Sequências didáticas na plataforma CAED e AAP. Desde sexta-feira, a equipe de PCAs está se mobilizando para convocar os estudantes que não fizeram as atividades propostas na plataforma CAED, tanto as sequências didáticas quanto as ADEs, que o prazo se encerrou na sexta-feira, mas a digitação vai até o dia 23, e as AAPs também. Sobre as falhas apresentadas na plataforma CAED, na sede e tudo mais, professores e estudantes não estão conseguindo abrir chamado. Isso apenas foi possível com o login da vice-diretora Magnólia. Então, por gentileza, procurem a direção da escola ou a vice-direção cada vez que vocês precisarem desse suporte técnico. Instruções sobre as eletivas. Conforme orientado, a metodologia de ensino para as eletivas deve ser divertida ou difícil. Sendo assim, como responsável pela parte diversificada, eu solicito que vocês optem mais por transmissões por salas de aula virtuais, videoconferências. Utilizem metodologias ativas e diferenciadas para essas aulas. Não se fechem em roteiros de estudos para o Drive. Para fins de acompanhamento, eu peço que você dê print nessas suas aulas, com a presença dos estudantes, e que você preencha o nosso formulário de experiências de aprendizagem quinzenalmente sobre as aulas que você preparou. Orientação para a dinâmica de trabalho. Se você está aos pares na sua eletiva, intercale as propostas semanalmente. Uma semana você faz a proposta, na outra semana o seu par faz a proposta, e assim por diante. Os nomes invisíveis que eu lancei na sede para fazer as enturmações,
Eu coloquei o RA na nossa pauta dessa ATPCG. Por gentileza, verifique se aparece o nome da sua eletiva e faça os seus devidos registros. Eletiva tem que ter emoção, música, cores, vibração, demonstração, troca, interação. Não é um papel para o aluno ler, fazer e depois te mandar o produto final. Vamos amadurecer porque isso em breve nós vamos expandir para os componentes da base. A agenda da escola foi atualizada nesse domingo, portanto visite-a. Faça o seu planejamento a curto, médio e longo prazo. Que essa agenda seja, por obrigatoriedade, o primeiro documento que você consulta ao iniciar o seu expediente todos os dias. Fique atento aos prazos do MMR. Envie as atividades para o Drive para o seu PCA na data solicitada. Envie as comandas para o seu PCA na data solicitada. Fique atento às atividades e avaliações externas que estão ocorrendo. Nosso conselho oficial do primeiro bimestre ficou marcado para o dia 29/4, quinta-feira, anos finais das 8 às 13 e ensino médio das 14 às 19. Agora vamos falar sobre lançamentos. Em nossa pauta você encontra direitinho como você vai lançar as faltas dos estudantes. Engajamento total, você vai colocar frequência total. Engajamento cognitivo, 70% da presença. Engajamento emocional, 50% das presenças. Estudantes não engajados, 30% de presença. Estudantes não engajados, nota 4. Engajamento emocional, nota 7. Engajamento cognitivo, nota 7. E engajamento comportamental, notas de 8 a 10. Os registros na sede deverão ocorrer até o dia 5 de maio. Perdão, 7 de maio. Estou deixando 2 tutoriais para você utilizar na sua HE. 2 sobre o SED e 1 sobre o Centro de Mídias.